Olá a todos, bom dia. Espero que todos estejam bem. Então, esta será a palestra do nosso 3 dias de workshop. Esta será a nossa terceira palestra sobre o bloqueio de ordens. Nesta aula vamos revisar um modelo completo de bloqueio de ordem que aparece às 9 VMware. E chamei-o de My 93 na High Priority Order Block Model. Este modelo surge após o Judas. Agora vamos analisar o modelo em detalhes. Primeiramente, discutiremos as duas primeiras apresentações básicas, e depois veremos como o padrão aparece. E como ele se apresenta no gráfico. Vamos dar uma olhada no básico. Para compreender este modelo, primeiramente, você precisa primeiro é necessário entender como a distribuição liquidez de dentro lucros das ocorre 9 dentro do mesmo. Então, às 9h30 é quando a nossa Bolsa de Valores de Nova York abre. Vemos mais volatilidade nessa hora. Então, o preço distribui liquidez em 3 tipos. Dentro deste, janela de tempo das 9h30. A distribuição da liquidez ocorre em 3 etapas. O primeiro é de uma etapa, o segundo é de 2 etapas, e o terceiro é buscar e destruir. Falei mais sobre isso em detalhes em seguida. Dentro da minha mentoria, aqui. Vamos apenas discutir a entrega em 2 etapas. Onde está o nosso bloco de ordem de alta qualidade? O padrão aparecerá. Não precisamos saber sobre o primeiro estágio. Uma etapa e a segunda destruir. Aqui é onde nosso modelo não aparecerá. Então vamos nos concentrar apenas. Nesta palestra, discutiremos a entrega em 2 etapas. Então, na entrega em 2 etapas, qual é o preço? Aumenta a liquidez antes das 9h30. Em uma forma de alta ou baixa relativa igual. E às 9h30, ele para isso. Sabemos que geralmente às 9h30, o horário é às 9h30. A vela atinge os stops. Onde temos stop de compra ou venda. Então, basicamente, é isso que o preço faz. Vamos dar uma olhada na estrutura básica do padrão. Aqui, você pode ver. É o nosso Judas das 9h30, indo para o stop de compra. Como eu disse, às 9h30. Distribuição da liquidez. Candle das 9h30, na maioria das vezes. Você verá que ele vai para o stop. Compra stop ou venda stop. E aqui você pode ver que pegamos o stop de compra, que estava na forma de um alto relativo. Múltiplos altos de oscilação formam este Temos muitos stops aqui em cima, pois temos uma alta relativa. As 9h30 chegaram. Este é o que a 9h30 Judá faz. Então, este Judas das 9h. Posteriormente, torna-se o nosso bloco de ordens. 9h30 bloco de ordens híbrido. Vamos revisar algumas regras. Este modelo tem algumas regras que são únicas. Vocês precisam saber, mas basicamente, este é o padrão. O preço parou às 9h30 da entrega. Essa vela aqui, todas essas velas de perto. Isso será considerado como o nosso swing de Judas. E depois de obter a reversão, depois de ver um par de velas baixas o preço finalmente, o preço caiu e fechou o corpo da vela abaixo. Esta vela de baixo para cima. Quando o preço fez isso, essa vela de perto se tornou nosso bloqueio de ordem de rompimento. Vamos revisar essas regras básicas que você precisa saber para operar com esses modelos em nossas próximas apresentações. Mas por enquanto, assim será o padrão de nosso bloco de ordens. Tem contexto atrás. Precisamos de uma parada de caça. Precisamos entender. Compre. Parar e vender antes das 9h30, porque às 9h30 Judas vai buscar o stop, certo? Então você precisa descobrir às 9h30. O preço pode ir para 9h30 antes de 9h30. Isso é o que vou mostrar para vocês nas próximas apresentações. Por enquanto, este é o nosso padrão básico. Espero que tenham compreendido como este padrão está funcionando aqui. Já falamos sobre este padrão. Nas nossas últimas 2 aulas detalhamos. Agora vamos ver a próxima apresentação. Espere, esqueci de falar por que estou mencionando isso. Entregue em 2 etapas. É em 2 etapas porque o preço está fazendo 2 coisas aqui. Está equilibrando a entrega indo para os stops. Às 9h30, o preço atinge o stop. Então, às 9h30, Judas aparece aqui. E então, após as 9h30, Judas. Costumamos ver uma reversão. Então, o preço atinge as paradas restantes. Primeiro, o preço comprou paradas. Próxima vez, provavelmente o preço fará vendas. Vou parar se esses blocos de ordem forem ativados. Vamos falar mais sobre isso em nosso próximo site, nas próximas apresentações. Vamos ver a próxima apresentação. Neste modelo, temos alguns pontos-chave a lembrar.
O nosso primeiro ponto-chave é: Judas frequentemente apresenta um modelo. Às vezes, você verá o preço apresentando o bloqueio de preço ordem. fazendo stop hunt. Isso significa manipulação antes das 9h30. Às vezes, o Judas acontece antes das 9h30. E é muito menos frequente. Mas quando acontece, você também pode interagir com este cenário, mas na maioria das vezes você verá o A. Depois do Judas, vemos o modelo surgindo. Então, às 9h, veremos o preço indo para o stop. E então, após as 9h30, após o Judas, veremos. Nosso modelo aparecerá. A maioria do tempo, veremos nosso modelo. O bloco de ordens aparece após o Judas das 9h30. Alta prioridade. O padrão de bloco de ordem às 9h30 aparecerá em formas de parar a caça. Isto é muito importante, ok? E com SMT. Então você precisa dessas duas coisas para operar. Considerar o cenário de alta probabilidade. Então, se o bloco de ordens vem com stop hunt, então é um bloqueio de alta prioridade. E quando o preço finalmente descer abaixo desses blocos de ordens, você pode confirmar uma alta proliferação. Mudança na estrutura de mercado. Sem um stop hunt você não terá o modelo. Então você não vai operar. Se não vê um stop hunt ou um SMT, o preço pode descer. E você pode confiar neste modelo apenas se vier com SMT. Quando não há stop hunt. Se não há stop hunt, não há SMT. Então, não vamos nos envolver com este modelo. Regras simples que devem ser lembradas. Aqui, mostra o exemplo. Vemos que temos uma parada de caça. Depois que o preço baixou, feche o corpo da vela abaixo. Agora, este é um modelo de alta prioridade para curto prazo. Assim que chegarmos ao preço, retestando essas velas de perto. Se não houver parada, suponha isso. Falhamos em subir acima do swing high. Mas há um SMT. Então você também pode confiar na estrutura. Se houver um modelo SMT, evite-o. Se não vier com stop hunt ou SMT, então você está com este modelo. O cenário de alta probabilidade é quando você tem essa estrutura aparecendo com SMT e pare de caçar, você não vai se envolver. Cenário de baixa probabilidade. E o cenário de baixa prioridade é quando o preço não está quando o seu modelo, quando o bloqueio de ordem não aparece com um stop hunt, ou com um igual quente com um SMT. Muito provavelmente quando não vê um SMT e um stop hunt. É muito provável que o preço faça uma busca e destruição naquela hora. É muito importante que você anote esses pontos. Esses pontos são cruciais. Quando o preço não faz stop hunt às 9h30, tudo bem. Quando Judas não vai para o stop. Então, provavelmente veremos depois das 9h30, Cristo fazendo busca e destruição. Então, para esperarmos uma distribuição de baixa resistência, entrega limpa rápida, e esperar um cenário de alta qualidade com nosso modelo, vamos ver se há stop hunt ou SMT. Às vezes, você também pode ver ambos aparecendo juntos. Stop hunt e SMT. Isso torna nosso cenário de maior qualidade. Às vezes eles aparecem sozinhos com SMT. E com apenas um stop hunt. Não haverá SMT com stop hunt. Então você terá que treine seus olhos com essa estrutura. Muito fácil, estrutura básica. Mas essas são as regras que o tornam mais polimorfo. Vamos discutir mais regras na próxima apresentação. Este modelo fornece 2R a 4R. O alvo ideal é 2R. Se você não vai almejar menos de 2R. Então, o mínimo que você vai almejar é 2R. Se a estrutura for o alvo, tudo está alinhando e você está obtendo 2R. Você vai seguir o modelo. Se não estiver fornecendo o valor necessário, você não vai se envolver com ofertas de 1 hora, 1h30 ou algo assim, porque às 9h30 o preço fornecerá. Se o preço está fazendo entrega em 1 ou 2 etapas, o preço fornecerá no mínimo 2R. Se o preço não estiver em 1 ou 2 etapas, ele buscará e destruirá. E é aí que ele fornecerá menos de 12. É sempre de alta prioridade que você entenda o cenário que você identifica, se for de alta ou baixa proliferação. Eu já falei sobre como você pode identificar um alto probabilidade e um cenário de baixa produtividade. Com este modelo. Vamos discutir mais regras na nossa próxima live. Mas estes são os básicos. Agora, vejamos a próxima apresentação. Nesta slide, discutiremos o modelo. E as regras para o modelo em si. Estas são as regras avançadas. Primeiro, apresento-lhe o básico. Vou explicar as regras avançadas. Com este modelo, identifique liquidez forte, onde os stops de compra ou venda são acionados antes das 9h30. Este é o nosso primeiro ponto, cada um deles.
Teremos um exemplo na próxima slide. Não se preocupe com isso. Depois disso, precisaremos. A segunda regra é às 9h30. Espere o preço atingir o stop de compra ou venda. De acordo com o cenário, estou aqui de acordo com o cenário, porque o preço pode ou vai ou fornecer um valor relativamente igual, alto ou relativamente baixo. Às vezes fornece os dois. Então, teremos que descobrir alinhando um frame de tempo maior qual preço de parada será atingido primeiro. Ou você pode apenas esperar após o preço fazer a busca de parada. Se não quiser tomar a sopa de tartaruga, você não precisa saber onde está o preço. Vou fazer uma parada de busca. Tudo bem, quando há liquidez em ambos os lados do mercado. Se quiser fazer uma entrada de sopa de tartaruga, então você precisará saber onde o preço pode reverter, onde o preço vai primeiro. Então você conhece. Olhando para o gráfico de maior prazo, não vamos discutir sobre o gráfico de maior tempo. Cenários aqui. Isso é o que vamos abordar na nossa sessão de backtesting. Tudo bem. Então esta é a nossa segunda regra às 9h30. Espere que o preço siga para o stop de compra ou venda. E aí está o seu Judas. Primeiramente, identifique os stops de compra e venda. Em seguida, você aguarda o Judas. A autoridade. Judas mostrará os próximos blocos de ordem. Você aguarda o preço apresentar o bloco de ordens, confirmando o Judas uma vez que o preço confirme a reversão. Ao fechar o corpo de uma vela abaixo do bloco de ordens, ele confia em uma reversão de mercado confirmada ou mudança na estrutura de mercado. Cada ponto aqui. Temos um exemplo na próxima apresentação. O nosso quinto ponto é: a execução pode ser feita na reteste da inversão. Ou o bloco, ok. Então eu escrevi errado aqui. Vou corrigir isso. Agora está bom. Então deveria ser order block e não inversion. Corrigi na execução. Pode ser feito no reteste do bloqueio de ordem. Depois que o preço cai abaixo do Judas. Lag fecha apenas o corpo de uma vela. Então terá um bloqueio de ordem confirmado. Confirme a reversão. Está esperando o preço fazer o Judas. Então, o preço deve descer abaixo do Judas, e encerrando o corpo da vela. E então terá seu bloco de ordem de alta qualidade. Ponto 6. Stop loss será em cenário de alta. No quadrante inferior ou abaixo do bloco de ordem, dependendo do cenário. Se o cenário apresenta que você pode colocar um stop loss no quadrante inferior, você pode fazê-lo. Se o cenário te indicar, coloque seu stop loss abaixo do bloco de ordens. Em um cenário de bull market, então, é assim que faremos. Normalmente, é aí que colocamos o stop. Em um cenário bullish, quadrante inferior ou abaixo do bloco de ordens. Numa variedade de cenários, quadrante superior, acima do bloco de ordens. O alvo será a linha de tendência alta ou baixa relativa. Equidade no campo de valor de lacuna. Muito fácil. Agora vamos ver a próxima apresentação. E é aí que vou apresentar para você. Todas as regras e pontos com um exemplo estão aqui. Agora, esta é a nossa representação visual do modelo 930. Muito fácil, você tem números aqui. Você pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E estes 7 pontos são dos nossos 7 anteriores. Essas regras, na slide anterior. Agora vamos ver o que precisamos fazer. Então, primeiro, teremos que descobrir onde estão os alvos fortes. Onde estão os stops de compra e venda antes das 9h30. Este é o nosso primeiro ponto antes das 9h30. Você identifica onde estão as liquidez fortes. Então você pode ver que este é o nosso Judas das 9h30, certo? Esta é a nossa parada de 9h30. Antes das 9h30, temos liquidez no lado de compra, em uma forma de alta igual. E liquidez para o nosso lado de vendas, em forma de igualdade de perdas. Temos liquidez em ambos os lados. Agora no nosso segundo ponto, às 9h30. Preveja que o preço irá para o stop de compra ou venda, certo? De acordo com o cenário aqui. Estou dizendo de acordo com o cenário. Se quiser apenas a entrada de sopa de tartaruga, então precisa saber onde o preço fará o Judas. Ok, se quiser uma entrada segura. Se você quer, se é iniciante. Você não quer pegar tartarugas. Então, está bom com um retorno consistente de 2R. Você está bem com um retorno seguro. Então, você não precisa saber onde o preço fará o Judas. Ok, você pode esperar o preço fazer o Judas, e então procure pelo modelo. Então, este é o nosso segundo ponto. Nossa terceira. Judas apresentará o próximo bloco de ordens. Vamos analisar nosso segundo e terceiro ponto. Isto é o que o Judá atrasa antes das 9h30. Identificamos onde temos liquidez forte. Onde temos compras e stop de venda às 9h30. O preço fez o stop hunt depois das 9h30. Este é o nosso terceiro ponto.
Quando o preço fecha o corpo da vela, abaixo desta vela de Judas, de perto, é quando o seu modelo será ativado. É quando o bloqueio de ordem será ativado. Segundo ponto, Judas fez o stop hunt. Terceiro ponto, espere o preço descer abaixo do leg de Judas. Fechar o corpo da vela. Quarto ponto, qual era o nosso quarto ponto? Quando o preço confirma a reversão. Ao fechar o corpo de uma vela abaixo do bloco de ordens, você pode confiar nele como um mercado? Uma reversão de mercado confirmada. Então, um quarto ponto aqui. O preço fechou o corpo da vela, abaixo dessas velas próximas, certo? Então, essas velas próximas agora são blocos de ordem. Quinto ponto. Você pode se engajar no reteste. E você está aqui. Você está se envolvendo na reteste desses blocos de ordem. Lembre-se, se estiver analisando um gráfico de 1 minuto, 1 minuto, 3 minutos ou 5 minutos de caro, entrando na retestagem do corpo da vela. O mesmo padrão. A mesma estrutura pode ser vista em frames de tempo mais altos, como em gráficos horários, de 4 horas, diários ou semanais. Mas naquela ocasião, você não vai usar as 9:30 como um Judas. Sinceramente, este modelo só é aplicável. E alta qualidade em frame de tempo menor, como gráficos de 1, 3 e 5 minutos. Certo, aí está o seu quinto ponto. E o seu sexto ponto, trata-se de gerenciar a parada. Então, eu disse que depende do cenário. Em um cenário extremo, vamos colocá-lo no quadrante superior. Ou no swing alto, certo? Aqui estou colocando-o no quadrante superior. Para entender por que coloco-o no quadrante superior. Por que não no alto? Primeiramente, é preciso entender as regras dos 3 pés Danta. Tudo bem. Se 3 PDAs forem quebradas contra a sua negociação, seu stop loss virá em seguida. Então você vai colocar o seu stop loss acima de 3 pérgolas opostas. Então, aqui primeiro, vamos descobrir nossos 3 pés opostos. Este é o gap de Fair Valley aqui. Temos aqui, certo? Este é um BCR, CB. Este é o nosso Vale da Bairrada. Temos um aqui e outro ali. Vou marcar os dois juntos. É assim que eu ensinei vocês também. Quando os dois Fair Valleys se encontram, você marca os dois. Aí está a nossa primeira pédia. Nossa segunda pedia é o bloco de ordens, certo? E a terceira pedia será a média. Atrás do bloco de ordens, o limiar médio do bloco de ordens deve ser respeitado. O que está chegando bem aqui? No final do bloco de ordens, certo? Estou apenas olhando para ele. Você pode medir quando aparecer. Quando aparece no seu gráfico. Mas com experiência você também vai ter que olhar para isso no futuro. Então, aqui está o seu limiar médio. Então, o primeiro Pedro é este buraco de valor de urso. O segundo Pedro é o bloco de ordens. E a enciclopédia é a principal. É por isso que a parada está no quadrante superior. Certo. Então suponha que não haja brecha de valor justo, certo? Então como você vai gerenciar sua parada? Você vai colocar o stop no... Sem o primeiro quadrado, não. Nesse caso, você coloca o stop aqui em cima. Porque você não tem o terceiro período, certo? Então, suponha que não haja lacuna de fair value. Como vou ver isso? Primeiro, não quero ver o preço violar o limiar médio. Segunda fase. E o terceiro está aqui, onde coloquei o stop. Então, se você ver uma faixa de valor justo, também verá uma inversão na próxima apresentação. Vou mostrar um exemplo com isso também. Então, se você ver uma inversão chegando aqui, então sua parada será logo acima da inversão. Você não precisa necessariamente colocá-lo acima do bloco de ordem, devido ao preço. Se o preço te apresentar uma P diária aqui, que você pode usar, o PR pode assumir a forma de um gap de valor justo. O preço também pode formar um bloco de ordens aqui. Você pode usar como um bloco de ordem recuperado. Posteriormente, o preço também pode formar uma lacuna de valor aqui. Isso será violado. E você pode usá-lo como uma inversão. Coloque seu stop loss acima disso. Então você precisa entender como gerenciar seu stop loss adequadamente. Com o cenário, e isso é o que vamos falar mais sobre isso na nossa sessão de backtesting. Espero que tenham compreendido o exemplo. Foi muito fácil. Agora, vamos analisar o nosso próximo exemplo. E esse exemplo vai ter uma inversão. E este é o nosso último exemplo. Este é o nosso modelo de bloqueio de ordem de alta prioridade. Com inversão, então aqui, muito. Estrutura de alto rendimento. E aparece muitas vezes. A maioria das vezes, vejo isso aparecendo às 9:30. Então, em um mês, você pode esperar que este padrão se manifeste. De 4 a 5 vezes, ok? Em um mês, há diversos cenários. Há diferentes padrões que aparecem às 9:00. Então todos eles aparecerão. O preço também buscará e destruirá. Então, no total, só vemos
De 5 a 10 setups às 9h30. Em um mês, ou em 2, então em um mês. Em média você vê de 3 a 4. Certo? E em um... Se você está pensando em 2 ou 3 meses, você vê de 10 a 15 setups às 9h30. Então, às 9h30. O preço nem sempre apresentará uma configuração diariamente, mas quando acontecer, será muito limpo como este. E é aí que você sabe que tem uma negociação. É simples assim. Se o setup estiver lá, será envolvente. Não vai se formar todos os dias. Não forçaremos a configuração todos os dias. Agora vamos analisar. Vamos falar sobre essa estrutura aqui. Aqui podemos ver que temos algum stop hunt. Algum bloqueio de ordem, certo? Então, quando um bloqueio de ordem chega com uma parada de caixa, isso se torna o nosso bloco de ordem de alta. O preço desceu e este é o nosso Judas das 9h30, certo? Antes das 9h30. Tudo bem, de acordo com nossa primeira regra. Primeiramente, identifique onde temos o... paradas antes das 9h30, certo? Esta é a nossa vela das 9h30. Isso foi para as paradas aqui embaixo. Venda a termo antes das 9h30. O que tínhamos? Tínhamos essa parada aqui embaixo. Tínhamos este bloco de ordens como suporte. Não há igualdade relativa aqui, certo? Tínhamos muitos altos iguais aqui em cima. Veja, igual alto, igual alto. E finalmente, liquidez de alta mantém-se acima do swing high. Então, às 9h30. Apenas aguardando o Judas acontecer. Judas aconteceu para o lado direito. Você está esperando o preço cair. Suporte do bloco de ordens. O preço encontrou suporte no bloco de ordens. Esta é a vela. Uma vela bullish. Segunda vela. E então você espera o preço fechar. O corpo da vela está no bloco de ordens. E acima da inversão, veja neste exemplo. Agora temos uma inversão. Estou mostrando este exemplo para você, porque quando o preço apresenta essa estrutura com inversão, pode simplesmente colocar o stop abaixo da inversão. Você estará seguro, para ser honesto, ok? Se você entende corretamente o Doyle. Descobrindo o deal. E se o preço não distribuir liquidez? Em alta resistência, o preço. Então, o preço não violará o nível de resistência média. A inversão, como você pode ver neste exemplo. O preço subiu, fechando a vela acima do Judas. Então, este é o nosso Judas lag, certo? Fechar o corpo da vela. Este é o bloco de ordem de Judas de alta prioridade às 9h30. Na versão, sua ordem de limite estará aqui. O preço retesteou essa inversão e então, boom! Mudou-se para o lado de compra, onde tínhamos mais paradas. Mais paradas de compra, certo? Esta é a nossa distribuição de 2 estágios. Alta prioridade para o nosso bloco de ordem. Espero que tenham compreendido nosso modelo de ordem de 9h30. Muito simples, muito básico. Então, isso será, muito provavelmente, esta será a nossa última aula sobre ordens de cobrir mais um. Ainda não tenho certeza, preciso confirmar. E ainda temos. Vamos cobrir as palestras do dia 2 esta semana. Vamos cobrir muitas palestras sobre dados, e não pude cobrir nossas palestras com os dias, estou passando por muito. Na minha vida real, tenho um tio muito doente. E ele é a única pessoa como eu. Eu e meu irmão, ambos. Somos os únicos a cuidar dele. Ele tem sido doente há alguns anos. Mas recentemente a saúde dele piorou muito. Então, para mim, é muito difícil conseguir, nesses dias, gerenciar o tempo para criar todo esse conteúdo e apresentações. Gasta muito do meu tempo. E quando anunciei o workshop de 2024, meu tio não estava doente naquela época. Então ele adoeceu na semana passada. E eu tinha planos para dar palestras na semana passada. É por isso que não pude fazê-lo. Espero que vocês compreendam. Ele tem câncer. Então, se puderem, mantenham-no em suas orações. Quero que ele esteja bem. Ele tem sido uma mão muito útil ao longo de toda a minha jornada de negociação. Além disso, na minha vida pessoal, estou fazendo o possível para que tudo dê certo. Então, espero que entendam também que esta semana estou livre. Meu tio está se sentindo melhor, então essa semana estou bem. Meu tio está bem, então estou livre. Vamos cobrir mais algumas palestras esta semana. No nosso dia 2, então. Em 2 semanas. Acho que terminaremos nosso workshop de 3 dias. E espero que vocês entendemos o atraso em relação ao nosso encontro. No nosso workshop de 3 dias. Não é que eu não queira cancelar a palestra. Por causa da situação que enfrento. Na vida real, vai ter mais uma palestra. No nosso workshop de 3 dias. E confie em mim, você vai adorar no final. Então, tudo o que peço é que apenas tenha um pouco mais de paciência. Dê-me o tempo que preciso. E apresentarei a você o que você precisa, de maneira muito boa. Então, hoje veja a luxuosa
Levou-me cerca de 2 dias para fazer e, eu apresentei a você uma palestra perfeita com regras. E tudo, confia em mim. Vá em seu gráfico, ok. E como eu disse, não vai acontecer. O preço não vai apresentar Este a você modelo todos os dias. Então você terá que backtestar um mês inteiro, ok? Não uma semana, um mês inteiro. Então veja quantas vezes a apresentei. Judas com um bloqueio de ordem, ok. Então, quantas vezes nosso bloqueio de O ordem modelo das apareceu. 9h30? Você pode simplesmente Acesse fazer seu gráfico backtest. e verá. Confie em mim, se estiver lá. Você verá, é simples assim. É tão óbvio que ou ele vem conosco, ou fica com a gente. Ou o bloco, ou a inversão. Você sabe reconhecer a empolgação. E cenários de baixa qualidade também. A partir de agora, em nossas próximas aulas, vamos abordar um tópico muito importante. Qual é o poder de 3? O poder de 3 de 60 minutos para estar em um... É muito importante que você entenda. Vamos discutir o poder de 3 de 60 minutos. Como eu uso acumulativos. Ciclos de AMD em frames de tempo maiores e como eu sei, minha tendência usando macros em frames de tempo maiores também. Vamos discutir primeiro esses dois tópicos. Poder de 3 e como eu ajusto meu viés usando macros em frames de tempo maiores. Espero que tenham achado essa palestra informativa. Vou encontrar vocês em breve. Até então, aguardamos outra palestra. Reze por mim e pelo meu tio e boa sorte.